Posso começar? Então tá bom. Bom dia. Então, nós estamos na nossa terceira aula. Comigo, essa é a penúltima. Então, temos mais uma semana que vem. Semana que vem, vou adiantar. Semana que vem, então, termina as aulas comigo, mas não termina o tema em si. A semana que vem é a 10 e a 11, isso. Então, semana que vem a gente continua e tal. Mas, 2 semanas atrás, eu tratei sobre ira. Semana passada, sobre solidão. Hoje nós vamos tratar sobre um tema chamado autoestima. Bom, e é isso. Então, vamos começar. E aí, quando estou pensando em autoestima, eu separei aqui já 2 pontos. Aí você vai dizer, mas tem 3. Não, são 2 pontos, né? O primeiro deles é imagem e semelhança. E aí, como nós estamos numa escola bíblica, nós já vamos começar com Bíblia, né? Então, veja lá, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27, eu sei que vocês já sabem decor, mas eu vou aproveitar, será que eu ensino esse? Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Bom dia. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nossa, tá bonito esse, né? A minha versão só diz assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. Tem 2 Ai. para comparação. Mas eu tenho uma outra que é: se Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. Muito bem. A minha diz que Deus criou parecidos com Deus. Parecidos com Deus. Tá bom. Sim, parecidos. Que mais? Bom, conforme o versículo está, usar o termo imagem, a gente parte do pressuposto que é a forma, né? Então, é a nossa forma, é o humanoide, né? Se você pegar qualquer criança e pedir para ela desenhar uma pessoa, vai desenhar dentro de um padrão mínimo normal, né? Se você pedir para uma criança desenhar uma aranha, que característica vai ter essa aranha? Um monte de pernas. Uma bolinha, talvez 2 e 8 perninhas, né? Talvez a criança faça a aranha com 6 perninhas, né? 3 para cada lado, talvez com 8 e tal, mas uma forma básica de uma aranha. Mas olha, já aprendi, eu não sabia quantas perninhas exatas, agora já sei. Por quê? Ela não sabia quantas Ah. pernas. Aliás, contar um experimento científico. Sabe a história da audição da aranha? Audição. Não? Não tem nada a ver com a aula, mas só para adiantar. Olá, bom dia. Bom dia, irmã Maria. Então, diz que pegaram uma aranha e levaram para o laboratório. Aí colocaram a aranha para andar, a aranha andou. Aí o cientista foi lá e arrancou uma perna. Aí colocou a aranha para andar, a aranha andou. Aí tirou outra perna. Colocou a aranha para andar, ela andou. E assim ele foi, até que tirou as 8 pernas da aranha. Aí colocou a aranha para andar, ela não andou. Conclusão, a aranha sem perna fica surda. Mas quando a gente está falando de aranha, então é essa forma, né? Uma bolinha, talvez 2 e 8 perninhas. Pensou na forma humana, humanoide. Como a gente desenha, basicamente? Cabeça, braços e pernas. Isso aí, né? Uma cabeça, um tronco e braço e perna, né? Às vezes da própria linha que desce do tronco já emenda as pernas, às vezes, né? Mas a forma básica é essa, né? Essa é uma imagem de uma pessoa. Qualquer rabisco que você veja por aí, por mais bem feito ou mal feito que seja, uma forma humanoide, uma imagem de pessoa a gente vê, né? Então, a criação de uma imagem é nessa ideia. E semelhança. Quando diz que é uma imagem, a semelhança de... Semelhante, eu acho que não seria de igualzinho. É. Alguma coisa só. Aspectos. Né? Ou seja, quando nós olhamos para o ser humano, porque tem outros animais que também têm uma forma mais ou menos humanoide.
Se você parar, né? Os símios têm uma forma mais ou menos humanoide, mais ou menos a mesmo, né? Mas diz que esse molde básico é mais ou menos o formato que Deus teria, certo? O que é muito estranho. Por quê? Porque a mesma Bíblia que diz isso diz que Deus é espírito, né? E por ser espírito não tem forma, é livre e tal, né? E aparece inclusive de várias formas, por exemplo, como uma planta que pega fogo e não se consome. Essa é uma das primeiras imagens, né, nas quais Deus se faz visível, né? Deus tem calcanhar? Deus tem calcanhar? A Bíblia diz que sim. Moisés viu, né? Moisés é colocado na fenda, Deus passa e ele vê os calcanhares de Deus. Sim. Né? É isso que ele vê, né? Em espanhol é os talones, né? Então ele vê Deus passando assim de lampejo, mas... Né? Então a gente vê que tem como espírito se apresenta de uma forma relativamente humanoide, talvez até para um reconhecimento tal, mas o espírito é livre e pode se apresentar de várias formas. Os exemplos clássicos, e aí Deus, né, dentro da ideia de trindade, os exemplos clássicos de símbolos do Espírito Santo são, bom, um eu já falei, a sarça pegando fogo, lembram dos outros? A pomba, por exemplo. A pomba, né, que é quando desce no batismo de Jesus. Que mais? Que outros símbolos tem o Espírito Santo? Óleo. O óleo de unção, a água, que mais? Vento. E o vento. São os 5 símbolos do Espírito Santo. Né? Então essa ideia de imagem é algo de criação, de identificação com o ser humano. Mas se é espírito, poderia ter outras formas sem problema nenhum. Né? Agora, o mesmo texto de Gênesis diz que é criado homem e mulher a imagem, né? Então aqui já tem um ponto bastante interessante de ser igualitário, ou seja, não é uma forma masculina, mas é uma forma de que todo ser humano carrega dentro de si uma similaridade com Deus, né? Como naquele desenho, né? Tem um desenho que faz tal, o desenho da criança, né? Você tem ali, você não consegue dizer se é um homem ou uma mulher. Eu lembro de uma propaganda do Lego, uma vez que o menino chegava, mostrava o Lego assim para o pai, e aí dizia, olha pai, o que eu fiz? O pai olhava assim e dizia, que legal esse carrinho. Ele dizia, pai, é uma girafa. Né? Porque o Lego tem aquelas formas irregulares, né? E aí depois era um outro brinquedo que na verdade estava fazendo propaganda, né? Mas quando nós pensamos numa autoimagem do ser humano, a gente precisa levar em consideração de que esse criado aí no 1:27, ele ainda é um ser humano antes da queda. E aí eu vou... Não vou. Não, porque assim, eu vou. O que eu vou falar aqui é de teologia especulativa. O que é isso? É quando a gente força um entendimento que isso não é bíblico, mas é assim, é um exercício de invenção, é um exercício criativo dentro do que a Bíblia permite ler, entendeu? Antes da queda, o homem... Como eram as roupas dos homens? Não tinha. Não tinham. Né? Eles eram nus e não se envergonhavam disso. Né? Aliás, quando os primeiros portugueses chegam ao Brasil, na carta de Pero Vaz Caminha, fala justamente isso. Né? Lá as índias tinham suas vergonhas à mostra. Né? Quer dizer, não tinham vergonha de andarem nuas. Você já imaginou que até a queda o ser humano não tinha a pele como nós temos? E que na verdade
quando Deus costura roupas de couro para o ser humano, e é isso que diz, né? Não. É pele de animais. Problema embaixo. Né? Faz roupas de pele de animais para os seres humanos. Na verdade, é aí que o homem passa a ter uma roupa de carne mesmo, que até então eram seres de luz. Curioso, né? Cabe ou não cabe essa... Então, não estou dizendo que isso é entendimento, entendeu? É isso que eu estou falando, isso é teologia especulativa, tá? É uma invenção, um exercício de criação dentro da... Né? É interessante isso, né? Mas geralmente, às vezes, as pessoas falam assim, escuta, Adão tinha um umbigo? Pois é, não tinha, né, um corpo brilhoso, assim, simplesmente, entendeu? Com uma forma humanoide, mas um corpo brilhoso. E ao fazer roupas de pele, na verdade, seria constituir o homem numa carne assim. Sim, estou dizendo que existe essa teoria, tá? Não é teologia dominante, não é teologia protestante, mas existe essa teoria, tá? É doido isso, né? Mas esse ser humano primeiro criado é antes do pecado e da queda. Após o pecado e a queda, muita coisa muda. Inclusive a deterioração da carne. À medida que o tempo vai passando, o corpo vai se deteriorando. À medida que a vida vai passando, as coisas vão se acabando. Até a hora que a gente se acaba. E se acaba mesmo. Eu amo meu pai foi uma pessoa incrível, mas é lógico que eu queria que meu pai ainda estivesse vivo, mas não me dói a morte do meu pai. Claro, dói, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque meu pai morreu com 94. Não, 6. Menos. 94. No ano que ele ia fazer 94. Então tá. Então, É. então tá. 90 e tal. Bem português isso, né? Com 90 e tal. E tava só... a expressão gaúcha é essa. Tava só o pó da gaita. Tava bem debilitado já. Entendeu? Tava bem debilitado. Já não andava mais, andava, né? Já nem na cadeira de rodas andava mais, tal. Foi se acabando. Então, quando meu pai faleceu, ele descansou. Né? Então, tudo bem. Foi. Literalmente, viveu bem no seu tempo. Depois que ele fez 85, ele deu uma queda assim, vertiginosa da sua saúde e tal, e se acabou. O corpo vai se deteriorando e foi. Né? Pronto. O pecado traz essa deterioração para o corpo. Né? E a queda provoca isso. Então, eu já vou chegar no texto do grego. Então, entender quem nós somos passa também por esse fator. E se nós estamos tratando de autoestima, auto é de si próprio. E estima é o quanto eu prezo, o quanto eu avalio, como eu considero. Né? Então, autoestima é que imagem eu tenho de mim mesmo. Por isso que eu começo com imagem e semelhança de Deus. Que imagem eu tenho de mim mesmo? Que ideia eu tenho sobre mim? Quem sou eu segundo eu? Isso é autoestima. Quando, né, não tem... Por isso que, inclusive, pode parecer contrastante, mas existem pessoas que têm autoestima alta e existe pessoa que tem autoestima baixa. Ué, mas é alto e baixo? Não. É porque o alto é alto com um A, com U, né? É alto de si mesmo, né? Então, se eu tenho uma autoestima baixa, significa que eu estou me avaliando menos do que é realmente o meu valor. Se eu tenho uma autoestima alta, eu estou avaliando mais do que aquilo que é efetivamente o meu valor. Teria que ter um equilíbrio, então. Não sei, isso eu vou responder só no fim da aula. Né? Mas é equilíbrio aonde? No meu valor. Só valor. E qual é o valor? Autoconfiança, né? Você
Não sei. Vamos ver? Vamos ver quanto a gente vale? Vamos ver quanto a gente vale? Primeiro, quem é criado a imagem e semelhança de Deus vale muito? Sim. Sim. Não sei se você já ouviu essa ilustração. Se Deus tivesse uma carteira e na carteira tivesse uma foto, qual foto estaria lá? A minha. Se só eu existisse, Jesus viria para a terra só para me salvar? Sim. Quem é a coroa da criação? Eu. Me ajuda. Quem é a coroa da criação? Eu. Quem é criado para dominar tudo que foi criado, tal, não sei o quê? Quem é a menina dos olhos de Deus? Então tá bom. Então abre lá Tiago 4:4. Botei vocês para cima. Tiago 4:4. Então eu sou precioso, eu sou valioso, eu sou grande, eu sou amado por Deus, eu sou especial. Tiago 4:4. Diz assim: vocês são desleais. Vocês são desleais. Não veem que gostar do mundo é estar contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Vocês são desleais. Vocês são inimigos de Deus. Opa, aquele altão que estava já não está tão alto assim. Vamos lá, Provérbios 10:9. Provérbios 10:9. Provérbios 10:9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, Ó, a pessoa honesta anda em paz, segurança, anda tranquilão, legal. mas a desonesta será desmascarada. A minha versão diz assim, ó. O que perverte seus caminhos será conhecido. Vão te pegar na curva. Ou seja, se você já deu uma desviadinha, vão te pegar. 1 João 1:6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você já brigou com teu irmão, você está nas trevas. Você não vale nada. Você é mentiroso. Não é isso que o texto diz? Então, aquela imagem, aquela grande joia já não é tão joia assim. Marcos 7, capítulo 7, versículos 20 e 21. Esse é o melhor de todos. O outro também é bom, mas esse é o que mais... Dizia o que sai do homem, isso contamina o homem. O que sai do homem contamina o homem. Ou seja, somos seres contaminantes. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Porque do interior, ou seja, aquilo que está dentro de mim, aquilo que é o mais íntimo, né, está dentro de mim, o que sai? Os adultérios, as fornicações e os homicidas. Os adultérios, as fornicações, os homicídios. Que mais? Daí tem 22, ó. Aí o 20... Ah, é? Porque a minha diz assim, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Isso, 23. Esse é o 22 e 23. Desculpe. Olá. Bom dia. Tá vendo quem é o homem, qual é o seu valor? Ainda bem que eu sou mulher. Calma. Não, é criado em imagem, homem e mulher, lembra disso. João 8:34. João 8:34. João, capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: certamente quem comete pecado é um escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo. E aí? Mas isso é para pecador. Então tá bom. Agora vamos para Romanos 3:23. Só da glória de Deus. E aí nós vamos... Marina, guarda esse daí.
Qual que é? Romanos 3:23. Então, veja só. Jesus diz que quem comete pecado é servo ou escravo do pecado. E aí Romanos 3:23 diz que Todos pecaram. todos pecaram. Peraí, se todos pecaram e o outro diz que quem comete pecado é escravo, ou seja, todos pecaram e, portanto, todos estão destituídos da glória de Deus. Agora eu joguei vocês na lata do lixo. É ou não é? Sim, nós somos justificados. Não estraga. Por sua Não graça. estraga. Não E o estraga. Ele próximo? é o seguinte, né, Deus? Não estraga, não estraga. Coloquei ou não coloquei na lata do lixo? Tem ou não tem? Tem? O valor é 0, né? Por esse versículo. E é lógico que eu fiz a seleção dos versículos que indicavam isso, tá? E alguns, inclusive, peguei só uns pedacinhos deles, né? Não peguei o texto inteiro porque a ideia é exatamente essa. É mostrar que, sim, a gente tem valor. E aí a gente viu vários valores que colocam a gente lá, né? Como literalmente a joia da criação. Mas também vê uma série de outros versículos que não são contrastantes, mas são contrastantes. São contrastantes no sentido de que mostram que a gente também não é tão bom assim, mas não são contrastantes porque não é um erro, mas é a percepção de que ninguém é tão bom o suficiente para não depender do outro, mas também ninguém é tão ruim o suficiente que não tenha seu próprio valor. E aí é que chega o ponto do equilíbrio. Eu tenho consciência de que tem coisas em que eu sou muito bom. Tem coisas para as quais, inclusive, é a minha razão de ser. Tem coisas que eu não sou tão bom. Portanto, eu baixo a guarda, eu baixo a bola, eu me entrego e permito que o bom do outro seja exercido na minha vida. Talvez isso possa se chamar humildade também. É o equilíbrio. Entendeu? É o equilíbrio. E aí tem ali o textinho em grego, que diz... Nem ideia. Vamos lá. Gnose, que é fácil. Não? É bem grego. Gnose salton. Minha nós, Senhor. Não, gnose salton. Gnose, conhecimento, pensamento. Salton de celto, né? De self, né? De si mesmo, né? Isso estava escrito lá no templo de Delfos, né? É o conhece a si mesmo. Conhecer a si mesmo é justamente ter essa consciência, refletir sobre quem eu sou nessa história. E nós temos um sério problema nisso, porque a gente sempre acha que é a última geração que existe. Em todo o tempo, pode ver, dificilmente a gente vê pessoas dizendo daqui 300, daqui 400 anos, não sei o quê. A gente não tem muito uma visão para frente. A gente sempre acha que nós somos o ponto mais alto da humanidade, nós somos os mais especiais e nós estamos no melhor momento possível. A gente não tem nem noção de tempo. Quer ver? Olha como a gente está longe. A gente não tem noção de lapso temporal. Todo mundo aqui já viu pelo menos uma imagem das pirâmides, né? Do Egito. Ok. E vocês já ouviram falar de Cleópatra? Sim, né? Ok. Você associa Cleópatra mais às pirâmides ou a um telefone celular? As pirâmides. Só que se você pegar da construção das pirâmides até Cleópatra, o tempo que passou é maior do que entre Cleópatra e a invenção do primeiro celular. A distância é maior. Em mais ou menos uns 1000 anos. Você vê? Quando Cleópatra surgiu, as pirâmides já eram velhas. A gente não tem essa noção de tempo. Pode ver, gente. Aí a gente ainda quer pensar em eternidade. Por favor. Então, o exercício de conhecer a si mesmo é um exercício bastante difícil.
E é um exercício que demanda, inclusive, maturidade espiritual. Por quê? Porque quando eu me deparo com quem eu sou, eu posso entrar em desequilíbrio. Primeiro porque eu posso criar uma imagem de mim mesmo, na qual eu confio extremamente em mim, nos meus dons, nos meus talentos, nas minhas qualidades, porque eu sou bom nisso, porque sou eu que sei, sou eu que faço, sou eu que, eu que realizo, e aí eu tenho uma imagem superestimada de mim mesmo, e aí naturalmente surge no meu coração uma arrogância, e eu consigo, e eu posso, e eu sou o cara, e eu sou o que faço, e as pessoas dependem de mim, eu não dependo de ninguém. Ao mesmo tempo que pode gerar, não, eu sou um Zé Ninguém, eu sou alguém que não merece, eu sou alguém que não é digno, eu sou alguém que estou destituído da glória de Deus. Então, quando a gente para pensar em quem a gente efetivamente é, a gente tem que entender exatamente esse ponto de equilíbrio. Sou perfeito? Não. Não sou perfeito. E aí? Por isso eu posso fazer o que eu quiser, já que eu sou errado mesmo? É isso? Não. Ah, Isso aí é acusação do diabo. pois. Mas Cristo não disse que eu era livre? Paulo não disse que todas as coisas me são lícitas? Mas nem todas são bem. Aí vem a ponderação. Entendeu? Jesus falou, você pode... Você entendeu? Mas É. você vai cair. Esse é o ponto de equilíbrio. É esse manejar que eu preciso aprender a fazer. Essa é a grande chave. Então, é ter o equilíbrio em dizer, ok, eu tenho meu valor e por isso eu vou usar o meu valor da melhor maneira possível, da maneira mais auspiciosa. Essa palavra é perfeita. Eu vou usar o meu valor, ou usando um termo bíblico, eu vou usar o meu talento, aquilo para o que eu nasci. Pode ver, é uma questão de identidade o que a gente faz. A gente pergunta, conheci uma pessoa, qual é a primeira pergunta que eu faço? Seu nome. E aí eu pergunto, você é? E a pessoa responde. Algumas vão responder. Aqui até vão responder a nacionalidade, né? Ah, eu sou brasileiro, tal, não sei o quê, né? Mas quando num ambiente comum você pergunta, você é? O que a pessoa responde? A profissão. Então aquilo que a gente faz é parte da nossa identidade, né? Veja, ser é o verbo que você usou. Você é verbo ser, né? A essência do nosso ser passa por aquilo que a gente faz. Então, o dom para o que a gente nasceu, a coisa para que a gente nasceu, é isso aí. Vocês não têm noção de como seria um louvor em que eu estivesse no teclado. Não ficava um dentro dessa igreja. Se eu sentar na bateria, então não fica um no prédio. Porque eu não tenho o menor dom para isso. Eu desafio tocando campainha. Desafino, né? Tocando campainha. Não tenho o menor dom musical. Eu tenho noção disso. Então a autoestima não é atribuir a mim mesmo um valor que eu não tenho, mas também não é não atribuir a mim os valores que eu tenho. Autoestima não é ter excessivo orgulho de ser quem eu sou. Autoestima não é valorizar exageradamente as minhas qualidades. Mas também não é fazer uma autonegação de mim mesmo. Não é me considerar o centro do mundo, mas também não é me considerar alguém que não é necessário no mundo. Porque se eu estou aqui, uma função eu tenho. E se eu não existisse, o mundo talvez até continuasse andando, mas não ia andar da mesma maneira como ele anda.
se eu tô aqui, algum valor eu tenho. E eu faço parte dessa grande engrenagem. É lógico que todo mundo gostaria de ser, nesse grande exército, todo mundo gostaria de ser o general. Nem todo mundo vai ser o general. Alguns vão ser o capitão, outros vão ser só o sargento, e a grande maioria vai ser só o soldado. Mas tudo bem. E aí, eu falei da profissão, mas a gente também tem que entender que para nem todo mundo a profissão é o grande chamado da vida. Tem gente que não. Tem gente que deixaria a profissão por qualquer outra coisa. E isso é comum, inclusive, a gente vê no caso das mulheres. A mulher, às vezes, o grande chamado da vida dela é criar uma família e ser mãe. E pronto. E aí ela, às vezes, até tem uma carreira de profissão e ela fala, não, vou deixar a carreira de lado e eu vou cuidar dos meus filhos. Ah, mas é uma pessoa que não cresceu profissionalmente. Tudo bem, mas cresceu com uma família dentro do padrão do que ela queria. E aí? E aí o sucesso da vida está nisso. E tudo bem. Tudo bem. Não há mal nenhum. É uma opção. Tudo bem. É uma opção. A pessoa optou por isso. Por ter uma família. Pode não ser uma família famosa, pode não ser uma família TikToker, pode não ser uma família com milhões de seguidores, mas é uma família feliz. Né? É uma família em que, ou pelo menos ela é realizada, porque criou assim. Eu morei já na casa de outra família, eu fiz intercâmbio, e quando a gente faz intercâmbio, a gente vai morar na casa de uma outra família, tal, não sei o quê. Na minha casa, minha mãe nunca fez meu prato. Fazer o prato, tal, não era o costume lá de casa, tá? Minha mãe nunca fez o prato. Não sei como é na sua família, mas na família que eu morava lá no Equador, é assim, você senta e a mãe traz o prato pronto. Ah, mas eu quero mais feijão, eu quero menos arroz. Tá, não, vamos lembrar da comida do Equador. Eu quero mais batata, quero menos arroz. Ah, vai ficar querendo, cara, é o que ela te serviu e é aquilo. Entendeu? Ela traz o prato pronto para cada um. Qual família que tá certa? A minha mãe ou a minha mãe do intercâmbio? Pois. Percebe? Não tem família certa, né, nesse ponto. É o jeitão de cada uma. E aí? Tudo bem. Qual mãe é melhor? A que faz o prato do filho? A mãe precisa fazer o prato do filho? Não. Mas para ela é a realização dela, é um ato de carinho dela. E pronto. Ah, lógico. Partindo do pressuposto que a criança consiga fazer o próprio prato, né? O adolescente. Eu fui para o Equador e tinha 19 anos. Alguém precisa fazer o prato de um menino de 19 anos? Espera, que não. E meu irmão tinha 22. Estava na faculdade, segundo ano de medicina já, e sentava na mesa e a mãe trazia o prato pronto para ele. Por quê? Porque a casa é assim. Enquanto tiver a mãe na casa, o cara não faz o prato dele. E pronto, é assim. Então, valores. O valor de um não é necessariamente o valor do outro. Você entende? E, portanto, não há julgamento nisso. E por isso, inclusive, que tem lá, não julgueis para não ser julgados. Significa que a gente não pode julgar? Não é isso. A gente pode julgar, mas você precisa ler o texto todo. Por quê? Por que a gente não pode julgar? Porque com a vara que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, o texto não fala sobre não julgar, ele fala sobre fazer um julgamento injusto. Você chegar a apontar o dedo para alguém, usando o mesmo exemplo. Você não respeita a sua mãe, você não faz isso, você não respeita sua mãe porque você faz isso, mas eu não respeito a minha mãe, isso é que não posso fazer. Eu não posso fazer um julgamento injusto. Você não respeita a sua mãe. Aí o cara olha para a minha vida e vê que eu profundamente respeito a minha mãe, aí eu tenho moral para chegar e corrigi-lo, né? E dizer, você está errado porque você está fazendo isso, né? E aí corrigir ele, sempre no intuito de que ele melhore também. Entendeu? Para corrigir e estabelecer bem esse equilíbrio. Agora, se a autoestima não é nem o desvalorizar-se, nem o valorizar-se demais, o que é autoestima então? O que é autoestima então? Reconhecer quem é? Seria?
é estimar, é sentir afeição por, é sentir carinho por, é avaliar, calcular, fazer um cálculo aproximado, ou seja, entender quais são os meus talentos, entender quais são as minhas qualidades, entender a razão para a qual eu nasci. Diga. Não seria um legado da sua vida você deixar? Exatamente. Que marca eu deixo no mundo se eu desaparecer hoje? E aí, esse mundo, por isso que antes eu falei do tempo, mas também vale para o espaço, esse mundo pode não ser grandioso, no sentido de que, eu não vou deixar um grande livro escrito. Eu não vou deixar uma grande obra construída. Mas eu interferir na vida de uma, ou duas, ou três pessoas de modo significativo, de modo profundo. Exemplo, né, daquilo. Ainda que o exemplo seja para uma ou duas pessoas, entendeu? Mas é significativo. E todos nós temos pessoas assim. Todos nós temos lá um tio, um primo, um avô, que você para e fala assim, poxa, talvez nem falava muito comigo, mas quando abria a boca eu admirava. Quando fulano dizia, eu parava para ouvir. São pessoas que deixaram marcas na nossa vida. Por isso, cada vez que nós pensamos em nós mesmos, cada vez que nós vamos entender quem nós somos, nós temos que passar por esse processo. O primeiro processo é de avaliação. Eu sou bom nisso, minhas qualidades são essas, os meus potenciais são esses. Então, tô achando as coisas boas, né? Eu consigo fazer muito bem isso, eu sou muito bom com isso. Eu, por exemplo, sou muito bom com finanças. Sendo sincero, sou muito bom com finanças. Não tenho problema financeiro, não tenho problema em lidar com dinheiro, sei, sabe, manusear bem, administrar bem dinheiro e tal, não sei o quê. Tem gente que não é assim. Tem gente que não é assim. Eu sou. É um talento meu. Eu não sou bom com arrumação. Tem alguém que está sentado aqui, que eu não quero dizer quem é, que sabe que tirar pó lá em casa é passar, enquanto eu estou tomando café, ela passa o aspirador embaixo da minha mesa, passa lá, mas na minha mesa ela não mexe. Porque se meus livros estiverem assim, 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 é para os livros ficarem assim, assim, assim. Porque se tirar dali eu perdi a organização. Tá uma bagunça, mas tá a minha bagunça e eu sei onde está cada coisa. Eu, esses dias, estava assinando um monte de folhas, e aí eu estava assinando as folhas lá das minhas traduções e tal, e aí tinham duas canetas iguais. Eu sabia que uma eu estava usando e que a outra é a reserva, porque para não dar diferença. E eu sabia que a minha caneta estava aqui, a que eu estou usando. Quando eu sentei, eu olhei e falei assim, cadê a caneta que estava aqui? A outra estava ali, eu sabia onde estava a outra. Cadê a caneta que estava aqui? Olhei para lá, olhei para cá, aí vi que estava embaixo do teclado. Tá aqui. Entendeu? Eu sou desorganizado, sim. Quem olha a minha mesa é o caos, mas eu sei onde está cada coisa. E está organizado ali. Aqui está organizado, aquele caos está. Então eu não sou bom em organização. Então vou achar um trabalho, vou trabalhar lá no estoque do Auchan. Ótimo, não tem problema. Eu trabalho ali sem problema nenhum. Qual tinha que ser a minha função ali? Tinha que ser o controle. Eu tenho que estar ali. Chegou tal coisa, eu consigo conferir, eu consigo lançar as notas, eu consigo... Ok? Vou pensar num processo de logística para deixar os perecíveis aqui. Chegou tal coisa, já deixo espaço para que o que chegou por último vá para o fundo, o que chegou, né? A indústria é assim, né? Tudo que chega de novo vai para o fundo, para quê? Para que o mais velho seja o primeiro a sair. É ou não é? Tá vendo que eu sei gerir as coisas. Agora, eu ficar lá puxando caixa para cá, puxando caixa para lá, não é porque ele não pode fazer esforço físico. Não, é porque eu não sei fazer isso. Se eu puxar, eu já vou dizer assim, não, mas essa está mais perto da porta, eu vou puxar essa daqui. Não, mas esse é o velho. Eu sei que é o mais novo que tem.
Se entenderam? Eu não sou organizado. Essa técnica é o FIFO, que é uma técnica importante. É. First in, first out. Exatamente. Então eu não sou organizado. Eu sei dos meus potenciais e eu sei dos meus defeitos. Eu conheci, em tempos, há muitos anos, conheci Ah. contabilista, Aham, no método antigo, papel, aham. cuja secretária era enorme, numa empresa, era impossível. E atenção que, com as contas correntes de cada pessoa, estavam todas em papel lá. Aham. Mas estava um caos. Era impossível encontrar, fosse o que fosse lá. Com uma particularidade: ninguém mexesse uma vírgula do papel para a esquerda ou para a direita. Ele ficava, além de desorientado, ficava irritado. No entanto, bastava dizer: olha, eu preciso disto. Ele Do ia fulano, ele- ao sítio, ao local, e Tá nós, aí. como Pois é. pode ser? Pois Só é. assim, Pois é. só assim. Eu trabalhei num escritório que tinha uma mania bem legal. Tudo, a gente não deixa, a gente tinha escaninhos, né? Eram as caixinhas assim para você deixar as coisas. Só que se era urgente, eles tinham uma organização interessante. Se era urgente, você colocava na cadeira da pessoa. Se estava no escaninho, não era urgente. Se era urgente, ia para a cadeira. Porque é impossível você ir sentar e não perceber o papel. Tá bom, de vez em quando voltava um papel amassado, alguma coisa, mas você sabia que a pessoa tinha visto. Né? É assim, cada um tem que saber as suas potencialidades. Né? Tudo bem. Nem todo mundo vai ser, como eu disse, nem todo mundo vai ser o general, nem todo mundo vai ser o comandante. Tem gente, principalmente banco a gente vê isso, né? Nas corporações a gente vê isso. Às vezes o cara é o analista, tá lá no trabalho como analista. Aí ele vai, é um ótimo analista, tá crescendo, tá indo. Promove ele para gerente. Ah, é a desgraça do cara. Por quê? Porque ele é ótimo naquilo que ele faz. Mas ele não sabe, ele não tem, às vezes, inteligência emocional. Ele não sabe gerir os outros. Como ele é ótimo analista, ele espera que os outros analistas sejam ótimos também. Aí os outros não são, tanto que não foram promovidos a gerente. Aí ele olha para o outro analista e fala assim, cara, mas isso é fácil. É fácil para você que é ótimo nisso. Para mim não é. Então eu faço errado, eu estou aprendendo, né? Eu não tenho tanta habilidade e tal. Aí ele já fica doido com um analista que já não faz certo e tal. Aí ele já... Tem gente que ser promovido é a grande desgraça da vida do cara. Se perde. Aí, vendo esses dias uma pessoa de RH, ela fala assim, as empresas hoje reclamam que faltam líderes. Mas também, quando olham para os líderes, né, o jovem hoje, na casa dos seus 20 e tal, 30 anos, quando olha para o líder de 40, 45, vê eles divorciados, estressados, tomam remédio para dormir, tomam remédio para acordar, né, vivem em função do trabalho, não tem um dia de folga, não tem uma alegria na vida. Quem que vai querer ser líder desse jeito? Não é verdade? E o português ainda tem um equilíbrio. Aqui ainda tem muito café com esplanada. O português ainda... É verdade. O português ainda para contemplar um tanto da vida. Você pega uma São Paulo, por exemplo, não tem isso. O cara sai do trabalho, trabalhou lá 8, 10 horas, come qualquer coisa, sai do trabalho, pega mais 4 horas para chegar até em casa, chega em casa, toma um banho, deita e dorme. Para levantar cedo no outro dia, porque ele tem mais 4 horas para ir para o trabalho, para trabalhar às 8 horas por dia, comer qualquer coisa. Às vezes almoça no próprio lugar de trabalho. Leva uma marmitinha qualquer, come na própria mesa de trabalho e tal. Ela não é a vida assim, de muita gente do mundo corporativo. Então, a gente avaliar no que a gente é bom, faz parte. E quando a gente para avaliar, como eu trouxe uma série de versículos, a gente vai ver que tem muito lugar em que a gente está errado, que a gente não é bom, que a gente fez mal. E aí entra o perdão. E perdoar, aí vem uma questão de experiência pastoral. Todos nós somos capazes de perdoar. E para nós para alguns é um pouco mais difícil, para alguns é um pouco mais fácil, mas para todos nós é muito fácil perdoar, desde que o pecador não seja eu mesmo. Quando eu sou o pecador, eu perdoar,
Se auto-perdoar é o perdão mais difícil que existe. Entendeu? Quando você para se autoavaliar e você percebe transgressões, erros, pecados, inclusive alguns conscientes da sua própria vida, esses são os pecados mais difíceis de serem perdoados. Por quê? Porque é assim. É onde a gente mais tem dificuldade de perdoar, é quando é para perdoar a si mesmo. O que o outro faz, a gente até esquece. Né? Perdoa mesmo. Às vezes perdoa e não anda mais junto, às vezes perdoa e dá um chá de gelo no cara, né? Deixa o cara esfriar um bom tempo longe, mas o que a gente faz e percebe, isso é muito difícil perdoar. Mas consegue. É difícil, mas consegue. A partir do momento que eu me avaliei, entendi as minhas potencialidades, entendi as minhas falhas, perdoei as minhas falhas, eu passo a viver a vida dentro de uma nova realidade, dentro de uma nova linha de pensamento. Como é que eu digo um novo pensamento em grego? Dessa vez eu fui legal com vocês. Como eu digo um novo pensamento em grego? Metanoia. A metanoia é isso. Noia, pensamento. Né? Lembra lá que nozes, noia, pensamento? Né? Vocês já viram a gíria para quem é usuário de droga? Noia? Por quê? Porque a pessoa só pensa na droga. Só pensa em usar. É por isso. Ele é noia, ele fica noiado, ele fica só pensando nisso. Paranoia? O paranoia é um pensamento paralelo. Né? É alguém que saiu da realidade, está em paranoia. Né? Ou seja, ele só pensa naquilo. A vida dele é usar droga. Né? Então eu adquiro uma metanoia, eu passo a ter um novo pensamento, eu passo a ter a minha vida mudada para um novo rumo. E essa mudança não fica só no pensamento. Essa mudança me leva a uma nova prática. Então a autoestima, ter noção de quem eu sou, faz com que eu me blinde das minhas falhas. Opa, eu tenho problema nisso, eu não vou me meter nisso, porque vai dar errado. Eu sei que essa é uma fragilidade minha. Às vezes não é nem desvio de caráter, às vezes eu não sou bom nisso. Quantas vezes vocês já me viram tocando aqui? Nenhuma. Por quê? Porque eu tenho noção de que eu não sou bom nisso. Eu sou contra a música? Não, gente, eu incentivo o Daniel, pago aula para ele, tudo tal. Esses dias comprei para ele 2 baquetas que brilham no escuro. Incentivo o menino, vai fazer, compra, vai, faz a aula. Ia ter aniversário da escola, fui lá de manhã cedo pegar a bateria, trambolho desse, bota no carro, leva para a escola para ele tocar no show de talentos da escola, tal, não sei o que, incentivo em tudo que ele quiser. Pai, posso ir? Vai. Posso não sei o que? Vai. Pô, eu queria tal coisa, compro, vai, manda ver. Pai, toca comigo? Não, eu sei que eu não sou bom. O que eu vou me meter? Vamos fazer uma apresentação, pai e filho? Vamos. Eu fico sentadinho filmando e você tocando. Que nem cantar junto com ele eu não canto. Eu tenho noção. Então veja, quando eu estou falando assim, do que você não é bom, não é só de que, eu não posso trabalhar com finanças porque eu tenho desvio de caráter e eu roubo. Não, cara. Se você não é bom em algo, não faz. Não precisa necessariamente ser uma transgressão, entendeu? Se você não é bom nisso, não se mete nisso. Né? Agora, se você quer aprender, tenta, né? Posso aprender? Eu tenho gosto por, posso tentar? Tudo bem, né? Testa, vai. Mas tenha noção, para ter aquilo como identidade, né, do ser, tal, eu sei que eu não nasci para ser músico. E tudo bem. Tudo bem. Então, me avalio, vejo todas as minhas potencialidades, invisto nas minhas potencialidades, faço as minhas potencialidades. Agora, nas minhas fragilidades eu tomo cuidado, eu me distancio,
eu me afasto delas. Eu não assumo aquilo como potencialidade. Não me meto a fazer aquilo que eu não sou bom. Certo? Mas é uma prática. Se a prática tem que ser relacional. Se eu vou ser pastor de uma igreja, a igreja precisa ter louvor. Eu não sou bom no louvor? Tem espaço para isso. Preciso de gente para me ajudar no louvor. Tem pastor? Tem amigo que é assim. Tem pastor que, se acabar a equipe de louvor, tudo bem. Ele bota o violão no ombro e ele faz um louvorzão lá. Né? Ele consegue segurar ali. Ah, se eu fizer isso. Não tem noção. Me avaliei. Percebi no que eu não sou bom. Percebi que na minha caminhada eu forcei a barra, errei aqui, fiz ali o que não devia, tal. Peço perdão, me corrijo, adquiro uma nova mentalidade, adquiro uma nova prática e aí caminho exercendo as minhas potencialidades. Lembrando que, assim como eu sou importante, assim como eu sou a joia da criação, assim como se fosse só eu no mundo, Cristo viria por mim, o outro também é importante. O outro também é a joia da criação. O outro também é a imagem e semelhança de Deus. O outro também, se Deus tivesse uma carteira, a foto dele também estaria lá. O outro também é alguém amado pelo Pai. Portanto, a minha autoestima não desvaloriza quem o outro é. Eu também respeito quem o outro é. E também respeito esse processo do outro. Porque o outro também vai precisar de perdão no que ele errar. O outro também precisa, às vezes, de uma autoavaliação. Né? Às vezes o outro também precisa parar, você chegar para o outro e, às vezes, chamar a atenção e dizer: você acha que se você fizesse tal coisa não seria melhor? Você não acha que não é para isso que você é chamado? Ou você não vai ser tão duro assim, né? O que você acha de tal coisa? Caminhar nesse sentido. Tem o meio do seminário faz a gente conhecer muitos pastores, né? Tem muito pastor que é auxiliar na igreja. E tá ótimo para ele. Que se ele fosse o titular da igreja, é capaz de ele apostatar na fé. Esvaziar a igreja. Ah, não, e o esvaziar de menos. Ele mesmo se esvaziava. E o cara não gosta, por exemplo, de fazer assembleia. Mas isso é uma coisa que o titular tem que fazer. Ele não gosta, por exemplo, de sentar com o financeiro e dizer: olha, como está as finanças da igreja e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa que o titular tem que fazer. Ah, mas é chato. Mas quer ser titular, é isso que tem que fazer. Tem que cuidar dessa parte também. Nossa, o pastor tem que cuidar de comprar o papel higiênico da igreja? É. Ou pelo menos ele tem que conhecer o seu aprisco suficiente para dizer: isso eu posso delegar para fulano. E confiar que o fulano vai fazer. Entende? Então, quando eu estou bem, né? Quando eu estou com a minha autoestima, essa é vou voltar. Quando eu estou com a minha autoestima bem, eu tenho o equilíbrio entre as minhas potencialidades e as minhas fragilidades, mas principalmente eu tenho o equilíbrio entre as minhas fragilidades e as potencialidades frente às fragilidades e potencialidades do outro. Eu não tenho medo de competir, eu não sinto que alguém que esteja aqui comigo está competindo comigo, né? Alguém que entrou na empresa, tem gente que o cara entrou na empresa e ele já fica pensando no modo de derrubar. Por quê? Porque ele tem medo da concorrência. Gente, o que tem de executivo que não tira férias, porque se ele tirar férias, ele tem medo que o gerente dele perceba que a empresa continua trabalhando sem ele e, portanto, ele é descartável na empresa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E aí o cara trabalha 5, 6 anos sem férias. E aí o que acontece? Burnout. Pira. Entra em parafuso. O cara desliga. Esse equilíbrio é a grande chave, né? A autoestima é isso.
é estimar, dar o nosso valor naquilo que a gente realmente tem valor. Legal?